Olá, caríssimos e caríssimas! A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra-nos um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Esse tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se o implacável perseguidor da Igreja de Cristo do primeiro século, a chamada Igreja Primitiva. É o que nós vamos estudar nesta lição. Eu sou o professor Daniel Ramos, estamos no nosso canal, te convido a se inscrever. Vamos para a segunda lição, Saulo de Tarso, o perseguidor. Neste quarto trimestre de 2021, estamos estudando o apóstolo Paulo, temática relevantíssima para a perspectiva atual da igreja. Vamos lá, o textuário, Atos capítulo 9, verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. É isso. Esta é a perspectiva da nossa lição de hoje. A verdade prática dessa lição, a igreja é uma instituição divina e perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário, já teria acabado ao longo da história. Isso é muito interessante, amados e amadas, porque inúmeros reinos e até mesmo impérios fortemente armados, fortemente dentro do contexto militar, preparados para qualquer enfrentamento, sucumbiram. E a igreja do Senhor, sem arma, sem influência, sem poder, continua de pé. Bom, se essa instituição não é divina, nada mais é. O texto base da nossa lição é Atos capítulo 8, verso 1 ao 3, capítulo 22, versos 4 e 5, capítulo 26, versos 9 ao 11. Sugerimos que você leia primeiro o texto para prosseguir com esse subsídio. Essa lição quer conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo, elencar as características pescutórias de Paulo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos e esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Vamos lá? Primeiro tópico, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Caríssimas e caríssimos, como um fariseu fanático, Paulo tinha convicção de seu papel era destruir a fé cristã, matando e perseguindo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. Acreditava Saulo piamente que esse seu comportamento estava agradando a Deus? Apoiado pela casta sacerdotal que o odiava ao nome de Jesus, Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Por causa de sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. O perseguidor respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Atos capítulo 9, verso 1. E por isso não via problemas em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome do Nazareno. Atos capítulo 9, verso 2. É muito interessante, né, que lá em Atos capítulo 9, o texto vai nos dizer, ele respirava violência contra os cristãos. A palavra respirar está falando de ele vivia de fazer violência contra os cristãos. Porque quando uma pessoa cai desacordada, a primeira coisa que a gente pergunta é, fulano está respirando? Ou seja, a vida consiste na respiração. Dentro desse conceito, o autor de Atos dos Apóstolos, Lucas, o discípulo de Paulo, ele vai dizer que Paulo vivia para violentar os cristãos. Violentar no sentido de
ameaçar, prender, arrastar, toda forma de vilipêndio. A expressão respirando ameaças de morte descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem que ameaçava suas presas. Olha que coisa triste. No texto de Atos, capítulo 9, verso 21, caríssimos e caríssimas, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos a prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Ou seja, o grande inimigo que se levanta contra a igreja do primeiro século é a figura de Saulo de Tarso. E é curioso, vai virar de perseguidor a perseguido. Vamos continuar? Essa introdução aqui não carece de muita explicação, porque é uma coisa bem, do ponto de vista de Atos dos Apóstolos, histórica. Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo, inclemente, sem misericórdia, que não ouvia o pedido de clemência, é isso que está dizendo aqui? Era o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso que Jesus talvez fosse um blasfemo. Na cultura judaica, Deus é o Deus único, e quando Jesus se manifesta como Deus, se revela Deus, se identifica como Deus, na cultura judaica ele está cometendo o pecado de blasfêmia. Para Saulo, o anúncio de ser um crucificado, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias, prometido pelos profetas do Antigo Testamento, era um escândalo. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, ou seja, na cruz, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina. Deuteronômio 21, 23. Por isso, nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião da sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e, por isso, nos livrou desta maldição. Gálatas capítulo 3, verso 13. Ou seja, ele faz toda uma experiência de perseguir a igreja do Senhor, de um ponto de vista de zeloso. Na cabeça dele, ele está fazendo um serviço para Deus. Ele entende isso, abre e fecha aspas, como uma espécie de ministério. Ele está trabalhando para destruir os hereges, os pecadores, blasfemos. Você está entendendo como é que funciona? Na cabeça dele, ele não está perseguindo involuntariamente, mas ele está perseguindo com o propósito de velar pela doutrina judaica. Eu comentei com vocês a primeira lição, para quem não assistiu, convido para assistir, que Saulo era uma pessoa que era da casa dos fariseus. E os fariseus, segundo os documentos históricos, é a casa dos estudiosos, o lugar do ambiente onde se mais estuda a Torá. Então eles entendiam a respeito da lei, velava pela lei e trabalhava para que ela não se perdesse. Síntese do tópico 1, Paulo ameaça a igreja, não por acaso, ele se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a escrever aqui embaixo do vídeo qualquer informação posterior ou além, ou uma outra perspectiva que você vê a partir do que nós estamos expondo, para a gente dialogar, tanto os outros professores que estão assistindo o vídeo, como você. Fica à vontade, tá ok? Vamos para o segundo tópico da nossa lição, a perseguição contra a igreja de Cristo. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Aliás, é o que ele vai trabalhar lá nas suas cartas, Onde está Cristo, está a sua igreja. Onde está a igreja, está Cristo. A frase clássica em latim, para os estudiosos de teologia, Ubi Christus, ibi ecclesia. Onde está Cristo, está a sua igreja. Porque ele trabalha a mentalidade de igreja enquanto corpo e Cristo enquanto a cabeça da igreja. Ao passo que ele respirava ameaças de morte, vivia para fazer violência contra a igreja, Atos capítulo 9, verso 1, contra os seguidores de Cristo, sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo.
dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo. O nome dele? Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, né? O discípulo, não discípulo, né? O diácono, perdão. O diácono Estevão, ele é instituído ali na casa do capítulo 6, né? Na instituição do diaconato. Vamos lá, Saulo de Tarso e Estevão, como é que acontece esse encontro? Porque a lição está concentrada, não sei se vocês perceberam, ainda na figura antes do encontro com Cristo, na figura de Saulo, o perseguidor, e não de Paulo, né, o evangelizador. Se por outro lado, Saulo era um erudito que chamava atenção devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo com grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Atos 6, 9 e 10, 7, 2 ao 53. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como o clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. Por isso que eu sempre digo, queridos e queridas, vamos investir em educação cristã. Vamos nos atentar para ler livros. Leia, consuma livros, leia bastante a Bíblia. Ah, mas eu li a Bíblia toda, leia novamente, termina, começa de novo, termina, começa de novo, termina, começa de novo, para que você possa crescer cada vez mais de graça em graça. O discurso inflamado de Saulo era respeitado, inclusive, pelos oponentes dos seguidores de Jesus. Deparou-se com outro discurso, mas esse proveniente da sabedoria do Espírito. Atos, capítulo 6, verso 10. Vocês já notaram que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento há uma quebra de paradigma do ponto de vista de que qualquer um no Antigo Testamento que falasse a respeito da doutrina judaica, especificamente, né, a questão mosaica, a questão dos profetas, eram aclamados como cheios do Espírito Santo. Já no Novo Testamento, é aclamado como cheio do Espírito Santo quem defende a doutrina de Cristo. Saulo não pode ser cheio do Espírito Santo. Estevão, sim. Mas os dois são judeus. Os dois estão na casa de Israel. Não é interessante isso? Não seria... Aqui é uma provocação. O professor adora fazer esse tipo de coisa. Não seria os dois cheios do Espírito Santo, mas com hermenêuticas distintas? Nós temos em nossa igreja, a Assembleia de Deus, inúmeras correntes teológicas. Quem dera se nós pudéssemos dizer que a nossa igreja tinha uma única corrente teológica. Nós temos inúmeras. Tem gente, por exemplo, dentro da Assembleia de Deus que não concorda com a perspectiva de batismo no Espírito Santo. Isso é fato. Eu conheço pessoas que não defendem o arrebatamento mais. Isso é fato. Aí eu te pergunto, são menos ou mais cheios do Espírito Santo porque concordam com nós ou estão na mesma visão que a gente? Não é interessante? Isso é para quem gosta de ler Bíblia, para quem gosta de ver o texto dentro de todo o contexto, dentro de todo o panorama da questão, né? Agora, quem gosta de versículo isolado não consegue perceber essas coisas, evidentemente. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Atos 6, versos 5 e 11, capítulo 7, verso 55. Por isso, com pleno consentimento de Saulo, Atos 8:1, eles o apedrejaram até a morte. Atos 7, 59 e 60. E é fato isso. Quando a gente vê alguém que não concorda conosco, a gente quer destruí-lo. A gente não está preparado para o debate. Não estamos preparados para o confronto, nem mesmo para o discordante. A gente fala de democracia, mas o nosso sonho é o comunismo.
Porque é no comunismo que todo mundo pensa igual, fala igual, anda igual, se veste igual, come igual, porta-se igual e quer tudo igual. A democracia não. A beleza da democracia é exatamente o discordante. É a oposição. É a frente que não pensa como eu penso, que tem uma outra diretriz. Mas o reino de Deus não é uma democracia, né? Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, eles o apedrejaram até a morte. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas e também jurídicas, né, que não aceitam a mensagem de liberdade na vida que o evangelho proporciona. Perdão. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Algumas pessoas costumam estudar a história da igreja perseguida como uma coisa que acontece na igreja primitiva. A igreja perseguida está presente no mundo até hoje, em diversas esferas, sobre diversos panoramas, ela é perseguida. Caríssimos e caríssimas, a síntese do tópico 2, a perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja de Cristo. Necessariamente, eu penso que o autor aqui falhou um pouco em realmente dizer isto, né? Por quê? Que perseguir a igreja é perseguir Jesus Cristo. Né? Aí você pode explicar para o seu aluno a mentalidade paulina presente nas cartas. Onde está Cristo, está a sua igreja. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Por favor, não esqueça que Cristo é a. Por favor, use o a cabeça. O cabeça são os ministros do evangelho, tá? A cabeça da igreja. Tópico 3, quando um sistema se volta contra a igreja. Nada pertinente com as atualidades, não tem nada a ver com os dias de hoje. Imagina, ficou lá no primeiro século, né? Que isso? Alguém perseguindo a igreja de Deus, imagina. Saulo de Tarso considerou uma perseguição contínua e violenta. Ele perseguia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos nem mesmo com as mulheres e crianças. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Gálatas 1,13. Saulo entendia que praticar essas barbárias era defender a fé judaica, livrando os judeus destes hereges, exatamente aos moldes que Jesus havia alertado os discípulos. Abre aspas. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer um que vos matar cuidará fazer um serviço de Deus. João 16, verso 2. Vão te expulsar das sinagogas. E até aqueles que estão te matando, na cabeça deles, eles estão fazendo um serviço para Deus. Não só nos dias de hoje, como crentes que tentam matar crentes por mera discordância, e às vezes tão boba, tão subjetiva a discordância, sem um propósito, sem necessariamente uma relevância para o todo, mas como também ao longo da história da igreja, nós vimos a Inquisição matando inúmeras pessoas, não por causa do nome de Jesus, mas simplesmente por discordâncias, né? Nos Estados Unidos, né, tivemos uma guerra contra a igreja ou contra as pessoas por discordância da igreja. Algumas cruzadas foram levantadas ao redor da história para frentes contrárias à igreja, enfim, essas coisas todas que não faz sentido no evangelho, né? A matança e o evangelho são duas coisas que não tem jeito de ser colocado na mesma frase. São opostas, são antagônicas. Parece exagero afirmar que Paulo ou Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão.
Você vê que agora que ele vai retomar o terceiro tópico de fato. Até então ele estava redizendo as coisas que ele já havia dito. Nem sei se essa palavra redizendo existe. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Atos 26, versos 10 e 11. Entretanto, apesar da violência empregada com as açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamentos e mortes, muitos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus, como vem acontecendo até hoje, né? No início do movimento pentecostal no Brasil, o autor agora vai dar uma pegada histórico da Assembleia de Deus, ou do pentecostalismo propriamente dito, né? Nossos primeiros pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingren, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil, e tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros? A olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço. A perseguição é algo, queridos e queridas, que está pertinente à história da igreja. Tal qual é a história da igreja, tal é a história das perseguições ao cristianismo. Não é nada isolado, não é nada do ponto de vista que fica retido a um compartimento no meio da história, mas é algo perene a toda a história da igreja. A síntese do tópico terceiro: as perseguições contra os primeiros cristãos envolviam açoites, prisões e constrangimentos. O autor vai concluir nessa lição mais histórica de que nunca, né, com a pegada a respeito da influência, da relevância para nós hoje, com a seguinte informação: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Aqui ele retoma a verdade prática, né? A igreja é uma instituição divina. Ou seja, por que ela é divina? Meu querido, depois de tanta perseguição, ela continuar de pé, que sentido que há em dizer que esta igreja não é divina? Que esta não é uma instituição de Deus? Afinal, é ele que a sustenta. Mas é uma instituição divina edificada pelo próprio Cristo e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus Cristo para arrebatá-lo. A igreja é de Jesus. Podia colocar uma exclamação aqui no final dessa expressão, né? A igreja é de Jesus. Eu acho que a grande frase dessa lição número 2, a respeito de Saulo perseguidor, é esta: a igreja é de Jesus. E ninguém detém. É obra santa. Deus abençoe sua vida. Te espero na próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Beijo no seu coração.